Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Que saudade tenho daquele tempo de menino, de menina. Dias e noites, conversa boa, choro e riso que faz lembrar aquela história, aquele olhar. Meu nome é Maria do Carmo, sou filha de João Ribeiro Júnior e Eneide Storni Ribeiro. Nasci em 1950, 7 de maio, e nasci num hospital porque minha mãe tinha os partos difíceis, mas eles já moravam em Jandira desde 1948. Chegaram em Jandira de lua de mel, em setembro de 48, e eu nasci em 50. Foi uma infância muito feliz, com carros de boi pela cidade, com bois, com grandes amigos que eu conservo até hoje. E tenho a felicidade de poder contar essa história para vocês de uma Jandira que foi crescendo aos poucos, como uma flor que vai desabrochando. No início eram as famílias basicamente ferroviárias, meu pai, família Samartino, família Godoy, a família Sampaio e tantas outras famílias. Eles basicamente trabalhavam na Estrada de Ferro Sorocabana. Lá eu tive a minha infância, a minha juventude, casei e tive meus filhos. Também comecei a trabalhar muito cedo. Com 18 anos, o meu pai, que foi o primeiro vice-prefeito, junto com Oswaldo Samartino, que foi o primeiro prefeito, filho do fundador da cidade, ele, uma das professoras, casou e foi embora. Então meu pai disse: você está fazendo escola normal e você então vai assumir a classe, porque as crianças não podem ficar sem professor. E eu trabalhei em 68 e 69, metade de 68 e até o final, e o ano inteiro de 69, eu trabalhei de graça na pré-escola, junto com a Nete Fontoura. E quando foi no ano de 1970, aí eu fui convidada para trabalhar realmente com salário. Foi meu primeiro emprego, dia 2 de março de 1970. Eu fui registrada como professora da pré-escola de Jandira. E tenho a felicidade de ter muitos alunos que hoje são meus amigos, são pessoas bem-sucedidas. Inclusive a filha do Antônio Carlos Samartino foi minha aluna. E foi uma felicidade muito grande, porque ela tem o mesmo nome que eu, Maria do Carmo. Os nossos laços de amizade perduram até hoje. Nossa família com a família do Samartino, a família do Sampaio e com tantas outras famílias. Eu, assim, trabalhei em Jandira, dei aula para pré-escola, dei aula de primeira a quarta, de quinta a oitava e fui diretora assistente do Dorvalino. Então foram em Jandira 25 anos de trabalho. Depois eu fui para Barueri e lá eu me aposentei. Quando me aposentei, o prefeito me chamou e fui trabalhar como orientadora educacional. Então foram 42 anos
de magistério. 26 anos no estado e 26 anos pelo INSS, com o município, trabalhando com o município. Foram, assim, anos maravilhosos, sempre gostei demais do que eu fiz, dediquei minha vida para o magistério. E uma coisa importante que eu aprendi, que é assim, você olha cada criança como fosse seu filho. Então, eu estudei em colégio particular, porque Jandira só tinha até a 4ª série. Então, terminei minha 4ª série, fiz 6 meses no JMC. E como eu queria ser professora, a escola mais próxima era o Colégio Nossa Senhora da Misericórdia. Então, meu pai, quando foi em agosto, ele disse, agosto você começa no Colégio Nossa Senhora da Misericórdia, porque você vai ser professora. E eu estudei lá até 69, de 1960 a 69. As nossas brincadeiras eram na rua. Na nossa rua tinham muitas crianças. Então, a gente brincava de pega-pega, brincava de boneca. Eu tinha uma amiga que era super criativa, ela pegava pedacinhos de papel e dobrava e fazia roupas. E a gente brincava bonequinha de pau, pegava um pauzinho e vestia o pauzinho com aquela saia plissada, saia preguiada, blusinhas. Era uma brincadeira muito divertida. Brincávamos também com a lata de óleo. Meu pai cortava e colocava uma vela. E a gente brincava, porque não tinha luz elétrica nas ruas. Então a gente brincava. Fogueira, na época das festas juninas, sempre tinha fogueira na rua, os vizinhos participavam. E quando adolescente, eu raramente ia na União. Antes, quando eu era criança, tinha o Águia Negra. Esse Águia Negra, eu ia com os meus pais, eu era ainda menina. A União, eu já era adolescente, eu só ia quando tinha festas, eventos da cidade. Fora isso, era estudar. E passear com as amigas. A gente passeava em Jandira, conversando com a Cleonice Marques, com a Ana Maria, com as irmãs do Ted, a Jean, eram as minhas amigas, e a gente caminhava pelas ruas de Jandira, era um divertimento, era um lazer. Parecia pouco, mas era muito, né? Muito, muito. Quantos assuntos a gente tinha, quanto a gente falava dos nossos sonhos, dos nossos anseios, da nossa cidade. Era muito bom. E eu fiquei lá até 1960, morei 60 anos em Jandira. Olha, eu acho assim, nós sempre queremos mais e mais e mais, isso é próprio do ser humano. Então hoje eu vejo, nós éramos felizes e não sabíamos. As ruas não eram asfaltadas, tinham as enchentes, o barro nas ruas, mas com isso tudo, hoje eu vejo quanto nós éramos felizes. As famílias se conheciam. Hoje eu vejo Jandira uma cidade que cresceu muito. Uma coisa que me causa tristeza é que destruíram parte da nossa história, ou toda ela. Então, Jandira é uma cidade que não tem história. Jandira tinha coisas que jamais poderiam ter sido demolidas. As casas que foram construídas antes da década de 50, aquelas casas do JMC, a quadra, que foi a segunda quadra, que dizem que foi a segunda quadra que teve no Brasil.
né, que foi feito pelo Mackenzie, a quadra de basquete desapareceu, campos de futebol desapareceram, as ruas, muitas delas tiveram que ser descaracterizadas para que desse fluxo maior para os carros. Então, o progresso, ele te dá um certo conforto, mas ele também tira algumas coisas que deveriam permanecer. Então, com a idade, a gente muda a perspectiva do olhar. Então, hoje eu vejo Jandira, uma cidade que cresceu muito, sem nenhuma organização, e que muitas coisas históricas se foram. Hoje temos apenas lembranças. Eu acho que da minha infância e da minha adolescência. Eu acho que as festas juninas que tinham, que movimentava a cidade inteira, tinha umas quadrilhas, a quermesse, as festas na casa do seu Oswaldo, que era uma pessoa que acolhia todas as pessoas, inclusive a nossa amiga, colega Eusa de Souza, quando chegou em Jandira com a malinha, ela contou a história no livro, ela foi acolhida na casa do seu Oswaldo Sammartino, porque não tinha hotel, não tinha nada, e ela veio para trabalhar em Jandira. Então ele era uma pessoa assim, que acolhia as pessoas. Meu pai foi uma pessoa que ele, como Sammartino, os dois começaram a cidade e eles doaram tudo que eles tinham para ajudar o próximo, para ver o progresso. Eu me lembro assim que teve o governador, quando o Jânio Quadros foi governador, se não me engano, foi ele que trouxe a luz elétrica para Jandira. Tinha o Nilo do Amaral, que é através desse Nilo do Amaral que veio a luz, e que era o nome da praça, e que depois mudou. Então foram muitas coisas que foram trocando e foi perdendo a história. Eu acho que poderiam ter colocado o nome de outras pessoas que também fizeram bem para Jandira, sem tirar os primeiros, né? Então, isso eu acho que o progresso atrapalhou um pouquinho. Eu acho que ficou feia porque ela não foi uma cidade planejada. Agora, a beleza de uma cidade, eu acho que está no seu povo. Então, Jandira tem pessoas que trabalham, muito queridas por mim, famílias que eu amo de paixão, que moram em Jandira. Agora, o que eu acho assim, por exemplo, eu sinto saudades, era muito verde. E hoje em Jandira a gente quase não acha o verde, né? Então, a cidade mudou muito. Mas tudo que eu tenho eu devo a Jandira. Tudo que eu tenho eu devo a Jandira. Em Jandira eu cresci, eu casei, eu me formei, eu trabalhei, eu criei meus filhos e formei os 2 médicos. Quer dizer, eu não, eles, né? Mas saíram de Jandira, foram criados em Jandira. Então eu tenho assim muito orgulho de saber que a Flávia hoje trabalha, ajuda a população e dá o melhor dela para o próximo, cuidando da saúde, assim como o Luiz Fernando, que é cirurgião, e também dá o melhor dele. E saíram de Jandira, nasceram e foram criados lá. Tirando o Walter, qual foi a melhor coisa que você achou? O Walter, meu marido, melhor coisa que me aconteceu na vida. Meu marido, meu companheiro, está sempre do meu lado e sempre apoiando os nossos filhos e agora cuidamos da Isabela. Então
tenho só que agradecer a Deus todos os momentos da minha vida. Eu digo que se eu passasse minha vida inteira de joelho agradecendo a Deus, seria pouco por tudo que eu recebi, por tudo. Então eu só tenho a agradecer. Agradecer a você, esse documentário que eu sei que você está tentando fazer da melhor forma possível, da forma mais fiel possível. E eu tenho que te agradecer, Vânia e vocês aqui que estão batalhando junto. A gente fica muito contente, a gente fica muito grato mesmo, né? Que existam pessoas que reconheçam, né? Se a gente fizer e, sabe, meia dúzia de pessoas falarem, nossa, isso é bacana, isso vai ajudar a preservar um pouco a nossa história, a nossa memória, a gente vai ficar realmente muito satisfeito. Para mim foi uma emoção muito grande ver o Luiz Antônio, receber o Luiz Antônio, Antônio Carlos, a Rosa, que o Antônio Carlos e a Rosa eu já tenho contato mais frequente. E o Luiz Antônio fazia algum tempo que eu não via. E sentia a falta da Eva Cristina. Mas não vai faltar oportunidade para estarmos juntos. Eu me lembro, por exemplo, Jandira era distrito de Cotia, né? Inclusive a nossa escola era grupo escolar do distrito de Cotia, onde nós estudávamos. Eu me lembro que meu pai sempre foi envolvido com política e Oswaldo Sammartino, João Barbosa e depois o Clécio foram vereadores. O primeiro vereador de Jandira, que foi presidente da Câmara e representou Jandira, foi Oswaldo Sammartino. Aí a cidade comportava mais um vereador. Aí então foi João Barbosa. E por último foi o Clécio. Então aí ficaram os três. Quando emancipou, os três eram vereadores. E eu não me lembro se todos eles estavam engajados na emancipação, tá? Mas eu tenho aquele documentário ali isso que eu queria que você falasse. Isso. Fala desse documento, o que é, depois a gente vai mostrar, depois a gente pega ele à parte. Esse documento eram os rascunhos que meu pai tinha e alguém usou para fazer uma história de Jandira. Uma parte foi escrita pela Ruth Sammartino, e essa parte aí eles pegaram os rascunhos do meu pai. E aí tem as comissões de bairro e toda a população de Jandira está nessa comissão de bairro. Toda. Então lá tem todas as famílias antigas que participaram desse grande momento. E assim, como é que foi? Realmente, eu não me lembro porque eu era criança. Eu via na minha casa as reuniões, tinha muitas reuniões na minha casa, com o Nicanor, com o Oswaldo Sammartino, com o Nene. Como é que chamava o Nene? Não me lembro. O Nene sempre envolvido, filho da dona Isabel. Nene, o Biguá. Então eles estavam sempre lá na minha casa, sempre tinha reuniões políticas lá, sempre. Eu me lembro dessas reuniões, mas o processo em si, eu não sei. Talvez o Nicanor lembre mais, porque ele estava engajado, ele foi o primeiro presidente da Câmara e o primeiro prefeito foi Oswaldo Sammartino. Meu pai, eles estavam morando em Barueri e meu pai... Quando saiu o negócio da emancipação, meu pai disse, não, eu acho justo que o primeiro prefeito seja o filho do fundador da cidade. E nós fomos em caravana, eles acho que devem lembrar, fomos lá numa caravana e convencer seu Oswaldo Sammartino a sair como prefeito. Ele saiu como prefeito com meu pai vice, naquela época o vice era votado, e o prefeito também. E na chapa de oposição era o Clécio Soldé e João de Góes. E eles venceram as eleições. Então, isso eu lembro. E a posse foi o primeiro
presidente da Câmara foi o Nicanor, ele que deu a posse para o prefeito e para o vice. E Jandira começou sem nada, não tinha nem uma prefeitura, nem nada. O JMC cedeu, acho que uma sala, e eu acho que foi a Câmara e a Prefeitura, realmente eu não me lembro onde foi. Foi lá também, Antônio Carlos? Não sei se ele... Acho que foi lá também. Então, é isso que eu me lembro. Então, eu não me lembrava onde tinha sido a Prefeitura. A Câmara eu sei, porque na época o governador era Adhemar de Barros e a dona Leonor Mendes de Barros foi fazer uma visita na cidade, porque era uma cidadezinha que não tinha nada, poucos habitantes, e ela foi levar, acho que alguma coisa assim, para formação da sociedade, não, como que diz? Ação social, isso. E eu fui convidada para entregar flores para ela. Então eu me lembro da Câmara lá. Depois a Câmara foi para ali perto da padaria do Pitério, na Conceição São Martino.